Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar dando continuidade no livro de Mateus, amém? Então, Mateus 11, o título é assim: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Na semana passada, a gente falou sobre os 12 e a sua missão. A missão que Jesus estava falando para os seus 12 discípulos, o que eles iriam passar e como eles deveriam se comportar quando eles estivessem levando a mensagem. E aí aqui a palavra diz assim no 11: E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções, que é como que eles iam se comportar quando fosse falar da palavra de Deus, aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E João, que é o João Batista, ouvindo no cárcere falar dos seus feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Aqui, irmãos, João Batista, ele está preso, porque João Batista era aquele que ficava no deserto falando da palavra de Deus. Ele anunciou a chegada de Cristo, então ele vinha preparando as pessoas para a chegada de Cristo, preparando o caminho de Jesus. Então João Batista era esse, que ficava no deserto, ali pregando, falando sobre o arrependimento, para que as pessoas pudessem vir a se arrepender dos seus pecados, poder ser batizado, para o batismo do arrependimento. Então o João Batista, ele tinha essa missão de falar sobre o arrependimento, o batismo do arrependimento. Essa era a missão de João Batista, e anunciar a vinda de Jesus. Então o João Batista, a palavra de Deus fala que ele preparou o caminho para Jesus. Então ele foi enviado de Deus. Desde pequeno, desde o ventre da sua mãe, ele já foi batizado com o Espírito Santo, e ele veio para anunciar a vinda de Jesus. Então, continuando aqui no 11:2, e João, ouvindo no cárcere falar dos seus feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, aí para perguntar para Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha só, aqui o que dá para entender, irmãos? Porque se João Batista é aquele enviado por Deus, que pregava no deserto, pregava para as pessoas que iam até com ele preparou o caminho de Jesus, ele batizou Jesus, não porque Jesus tinha pecado, tá? Ele batiza Jesus é batizado para que se cumprisse a palavra e para que ele pudesse ser um exemplo para todos nós. Mas aí, enfim, ele vai e batiza Jesus, ele anuncia Jesus, e agora ele está no cárcere, ele está preso, porque como ele falava de Jesus, ele falava do arrependimento, principalmente, para as pessoas se arrependerem, se batizar, fazer o batismo do arrependimento. Pediram para prender ele, falaram que ele era louco. Que cara louco é esse, que fica no deserto falando, come gafanhoto, que tem uma roupa estranha? Então todo mundo achava ele meio louco, principalmente os sumos sacerdotes, que era naquela época que eles tinham o exército da guarda deles, e aí acabaram prendendo ele. E aí ele está no cárcere agora, ele está preso. E aí surge uma dúvida em João. O mesmo João que batizou Jesus, o mesmo João que anunciou Jesus, agora ele tem dúvida e pede para um dos seus discípulos perguntar para Jesus se ele é aquele que deveria de vir, ou se vai vir outro, ou é outro. Aí aqui, por que teve essa dúvida? Aqui dá para entender que as pessoas levavam para ele, aqui no 2, e João ouvindo no cárcere, então ouvindo na prisão, falar dos feitos de Jesus. Então lá na prisão ele ouvia falar. Eu entendo aqui que tinha gente que falava que Jesus fazia milagre, mas tinha gente que colocou dúvida. Não, ele não faz milagre não. Isso aí não é coisa de Deus. Isso aí é coisa de demônio. Então eu imagino aqui que como ele ouviu falar dos feitos de Jesus, cada um contava a sua versão.
por cada um contar a sua versão enquanto ele estava preso, que ele ouvia, vinha um falava uma coisa, outro falava outra coisa, um falava uma coisa, ele falou assim, surgiu uma dúvida dele. Então ele enviou 2 discípulos dele para perguntar: se és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? É tão interessante, porque se a gente for levar para a nossa vida, quantas pessoas lêem a Bíblia e ainda é cheio de dúvida? Quantas pessoas, né? Andam com a Bíblia debaixo do braço, vão à igreja, tem tantas denominações, né? Tantas religiões aí afora, cada um fala que é alguma coisa, e aí quer debater a Bíblia. Então, a minha igreja debate com a outra debate com não sei quem, sabe? Então você vê que as pessoas não têm dúvida. Ah, porque eu sou de uma denominação tal. Na minha fala sobre isso de Jesus. Não, a minha não fala de Jesus. Não, você está ficando doido. Você não aprendeu ainda, não é desse jeito. Não, a minha fala, a minha que está certa. Não, a minha... Então, eu acredito que aqui João ficou pessoas falando para ele, olha, Jesus realmente faz milagre. E outro, não, isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus. Não acredita. Então eu creio que lá na prisão, como a palavra fala, que ele ouvia falar sobre os feitos de Jesus, cada um contou sua história. Assim como se a gente encontra algumas pessoas que se julgam conhecedores da palavra, dependendo de onde ele tem aprendido a palavra, cada um vai falar a palavra do seu jeito. Cada um tem um tipo de crença. Uns acreditam em santos, outros acreditam em imagens, outros acreditam em Jesus, outro acha que Jesus é só um profeta. Então, cada lugar estão assim, falando coisas, estão ouvindo falar e saem espalhando. Então, eu acredito que essas pessoas que estavam ali no cárcere ouviram falar também e levaram para João aquilo que eles entendiam. Estão entendendo? E exatamente eu vou retornar a dizer. Às vezes a gente encontra com pessoas que são de outras denominações. Ah, não, Jesus não é filho de Deus. Aí outro vem, não, Jesus é filho de Deus. Aí outro vem e fala, não, Jesus é só um profeta, ele não é Deus. Não, Jesus vai vir. O outro fala, não, Jesus já veio. Outro fala, não, ele nunca vai vir. Então cada um, nos dias de hoje, ainda tem esse tipo de coisa. Infelizmente. Porque se a gente não escutar com a voz do Espírito, muitas pessoas vão continuar com dúvida para saber se realmente Jesus é Filho de Deus, que Ele é, que Jesus é Deus, que Ele é, e que Ele vai vir, e que Ele está já batendo em nossas portas. Só que tem muitos pregadores aí fora, falando cada um aquilo que ele entende da palavra de Deus. E falam e lê a Bíblia e parece que tem muito conhecimento, só parece. Porque eu posso decorar isso aqui de A a Z. Mas se eu falar que Jesus não é Filho de Deus, que Jesus não vai vir, que Jesus é um mero profeta, que adiantou eu decorar toda a Bíblia? Não adiantou de nada. É a mesma coisa. Eles vão e falam para João Batista, olha, ele faz milagre. O outro fala, não, ele não faz milagre. Aquilo lá não é de Deus. Não, eu não vi grande coisa da parte dele. Para mim foi truque, foi magia. Acredito que cada um levou um tipo de mensagem. E aí João Batista, óbvio, ele estava no cárcere. Acredito eu que ele já estava sem comer muito tempo, que ele estava sendo judiado, estava tendo opressão na parte psicológica, que estava sendo oprimido ali psicologicamente, porque as pessoas eram muito maldosas. Então acredito que ele já estava até confuso. E aí surge essa dúvida dentro dele. Porque ele estava preso, então cada um trazia o que queria nos ouvidos dele. E é onde que ele pega 2 discípulos dele, que ele confiava e fala, vá até Jesus. Tanto é, olha que interessante. Olha o que Jesus responde. E Jesus respondendo, disse-lhe, ide, ele está falando para os 2 discípulos, ide e anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Aí Jesus curou cego, os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele
que se não escandaliza em mim. Vocês percebem que Jesus não ficou chateado? Ele não falou, fala para João Batista que ele é um homem de pequena fé. Não. Fala para João Batista, como assim? Ele me batizou e agora vai perguntar quem eu sou? Ele anunciou a minha chegada e agora não sabe quem eu sou? Não. Porque Jesus já conhecia o coração de João Batista. Ele sabia que coisas estavam levando para ele, perturbação na mente dele, as pessoas queriam fazer, colocar, é como se colocar na sua mente o que você tem falado até hoje, não tem nada a ver com esse cara que está aqui, entendeu? Tudo que você tem falado não tem nada a ver, te enganaram sobre isso, sobre o que você estava pregando. Então Jesus aqui, ele com toda a bagagem dele do Espírito, né, do fruto do Espírito que é ele próprio, ele fala, vai e fala para ele, que os cegos vê, os coxos andam, os surdos ouvem, os demoniados são libertos, os pobres agora sabem do Evangelho. Foi isso que Jesus mandou falar. E aqui no 7, e partindo eles, começou Jesus a dizer a respeito de João. Aí eles foram embora, foram falar para João agora a verdade. E é isso que a gente tem que falar. Doa a quem doer. A gente tem que falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele faz o coxo andar, que Ele faz o surdo ouvir, que Ele ressuscita o morto, que Ele prega, que a palavra dele é para todos aqueles que precisam. É isso que a gente precisa falar. Ainda que as pessoas venham e falem para você, não, você está errado, esse Jesus que você está falando não é Deus, é um profeta. A gente tem que continuar com aquilo que a gente crê. Ainda que pessoas vão vir e vão querer nos atacar com palavras, querer confundir a nossa mente, a gente não pode ser confundidos. Essas pessoas são confundidas. A gente tem que saber que nós não podemos chegar nessa confusão mental, de não saber quem é Deus, quem é Jesus, quais são os feitos dele, por que ele veio, qual foi a missão dele. Porque pensa, se Jesus já veio, como que vai ficar agora o povo? Ele veio, ele nasceu nessa terra, né? Ele veio, mas aí ele foi, e ele disse que ele volta para buscar os seus, ele volta para buscar a sua igreja. Aí eu já acredito, não, ele já voltou uns anos atrás. Como assim? E a igreja ficou? Então, a gente tem que saber para que não venha confusão. Para quando as pessoas vierem trazer outros tipos de palavra, o seu coração não ser fechado com aquilo que você vai ouvir. Fechado para palavras que você escuta aí afora. Você sabe que um tempo atrás eu estava vendo televisão e estava tendo uma reportagem, Schneider. E um repórter estava perguntando para um mendigo sobre a palavra de Deus. E aí ele começou a citar a Bíblia toda. E aí o repórter, olha como ele é inteligente, olha que sabedoria. E ele falando, versículo tal. E o repórter era evangélico e ele foi, olha, está certo, o que ele está falando está certo. E aí depois terminou, que o cara falou muitas coisas bíblicas. E ele falou, o repórter falou, olha como esse homem é extremamente inteligente. Olha as coisas que ele falou. E eu estava em casa ouvindo. Eu falei, como esse repórter não tem conhecimento? Primeiro que se ele fosse inteligente, ele não estaria na rua. Não é verdade? Segundo que se ele fosse inteligente, ele usava tudo aquilo que ele falou a favor dele. Porque que adianta eu chegar aqui, gente, eu ficar falando de Jesus, e quando eu ir da porta para fora, eu fazer tudo ao contrário do que eu venho aqui falar toda quarta-feira. Que adianta isso na minha vida? É só um discurso? É só falar bonitinho? É falar legal? É ler legal, correto? E não usar no meu dia a dia? Você acha mesmo que uma pessoa que está ali na rua, que está nos vícios da rua, ele está sendo usado pelo Espírito Santo? Eu sei que Deus, ele fala com qualquer um, com quem ele quiser. Falou com a jumenta, né? A jumenta falou através da boca de Deus, né? Ele usou a jumenta para falar. Mas a gente não pode confundir as coisas. Falar, nossa, essa pessoa fala toda a Bíblia.
Fala toda a Bíblia, mas vive a Bíblia? Busca viver uma vida? Senão, não faz sentido. E aqui, olha que interessante, falou. E depois que aqueles 2 discípulos foram embora, agora Jesus vai falar com os seus discípulos e para todos aqueles que estão ouvindo. Olha só, ele vai falar sobre João Batista, a respeito de João. Ó, que foste ver no deserto? Ele está perguntando: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então o que foste ver? Um profeta? Jesus diz: sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Então aqui Deus está falando com Jesus que João Batista, para ele, é um anjo enviado para preparar o caminho de Jesus. Ele fala que é muito mais, está acima de um profeta. Ele está falando que ele é um anjo, e Deus colocou ele como um anjo. E aqui ele está ensinando para todo mundo: o que vocês foram ver no deserto? Quem vocês foram ver? Uma cana agitada pelo vento? Ou vocês foram procurar alguém que estivesse vestido de linho? Porque esse você só vai encontrar na casa dos reis. Só lá na casa do sacerdote, só na casa dos ricos, só na casa do bambambam, do povo que está aí, ó, tipo, paletózinho, gravatinha, escolarinho branco. Esses você só vai encontrar lá. Estão entendendo? De novo, porque está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. E Jesus continua: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Olha que linda, né? Jesus falando de João Batista. O reconhecimento do próprio Deus, reconhecendo o seu servo, o seu filho. Não é muito lindo? Né? O próprio Deus, que é o Jesus, ele reconhecendo João Batista. Que não há outro maior nascido de mulher do que João Batista. Olha a declaração. E não era só para apóstolos, os apóstolos estavam ali, não, os discípulos não, era para todo mundo que estava ali ao redor. Estava ouvindo: quem é João Batista? Ele é um anjo para mim. Ele é um anjo enviado. E aí, continuando aqui: não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí ele já está falando, né, Jesus, dele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Sabe, aqui é bem interessante, né? Que as pessoas fazem violência, porque as pessoas colocam peso. Ali naquela época, e não só naquela época, nos dias de hoje, eles colocavam um peso sobre os judeus. Sabe, eles tinham que cumprir lei, eles tinham que cumprir os mandamentos, eles tinham que, desde os 6 anos de idade, eles tinham o Alcorão, né, que é o Torá deles, eles tinham que, desde os 6 anos de idade, eles tinham que decorar tudo. Os 5 primeiros versículos da Bíblia. E ali eles tinham que decorar. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? Esses 5. Eles tinham que decorar. Pensem, a partir dos 6 anos de idade era obrigatório. Então eles colocaram
pesada em cima dos judeus. Era uma carga muito pesada. E quando precisavam de algum deles que cometeram algum tipo de delito, que precisava de um perdão, de uma palavra, de um aconselhamento, eles já eram julgados e subjugados. Então era um peso sobre a vida deles muito grande. Não era muito fácil para eles, para esse povo. E aí Jesus está falando, tem violência. Eles fazem violências no reino dos céus, porque eles fazem um peso para que as pessoas possam subir. Era tão pesado, eles agiam de uma forma que os judeus achavam toda a parte ali bíblica, vamos dizer, todo o conhecimento, um peso. Eles faziam da palavra um peso. E hoje a gente vê que tem muitos lugares que faz a palavra de Deus ser um peso também. Porque estão cheios de misticismos que você tem que cumprir. As pessoas falam, se você não fizer tal coisa, a mão de Deus vai cair sobre você. Se você não fizer tal outra coisa, a mão de Deus... Então começa a colocar peso em cima das pessoas, começa a colocar medo. E aqui ele fala que os céus estão cheios de violência por causa dessas pessoas. E pela força se apoderam dele. Então você só vai subir no céu se você fizer o que eu falar. Você só vai subir para o céu se você fizer aquilo que foi determinado. Se você estiver dentro dos meus conformes, porque ali chegava um momento que eles não estavam indo pelas leis de Deus, era pela lei que era melhor para eles, que era conforto para eles. Então você traz as coisas para mim. Eles começavam a mudar tudo aquilo, sabe? Politicamente, começou a fazer a palavra de Deus virar uma política, para que eles pudessem enriquecer em cima das pessoas. Enriquecer em cima das pessoas, oprimir as pessoas. Porque eles eram, o sacerdote como se estivesse abaixo de Deus, então eles sentiam Deus na terra, e ele se colocava como tal, e a regra já não era mais de Deus, agora a regra era dele. Então eles iam induzindo as pessoas dessa forma. Por isso que aqui Jesus está falando, vou dizer de novo. E desde os dias de Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E continuando, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é Elias que havia de vir. Aqui eu entendo que quando ele fala se quereis dar crédito, este é Elias. Porque muitos perguntavam, quem é o João Batista? Elias? É Moisés? Então eles perguntavam, mas quem é esse? Por acaso você é Elias? Não, por acaso você é Moisés? E de Jesus também, às vezes eles também faziam essas perguntas. Por acaso ele é Elias? Por acaso ele é Moisés? Quem ele é? Para ele estar falando desse jeito. Então aqui ele está falando, então, se é para ele ganhar algum crédito, sabe? Se para vocês então respeitar esse homem que eu estou falando, esse na qual eu estou falando que ele é um anjo, então já que vocês só podem respeitar dessa forma, então ele é o Elias. Já que é para dar crédito, então ele é Elias. Porque se vocês só respeitam dessa forma, é como se eu tivesse que vir aqui e falar para vocês me dar crédito, eu tenho que ser a pastora Simone. Não, agora para vocês me dar algum crédito, eu tenho que ser uma bispa. Porque se eu for só a irmã Simone, eu não tenho crédito. Agora se eu for a bispa Simone, aí eu tenho crédito. Claro que na nossa revelação de Deus não. Mas certamente, se eu for pregar um dia fora e chegar lá e falar que eu sou só a irmã Simone, aí eles vão dar crédito. Eu vou ter que chegar com o título. Não, eu sou pastora, eu sou bispa. Entendeu? Porque as pessoas só te dão crédito através do seu título. Porque a própria palavra de Deus fala, né? Que o homem te vê exterior. E só Deus conhece o nosso coração. Então muitas vezes aquele que está cheio de crédito em cima do púlpito, ele está falando tanta coisa, ele age de tanta forma, mas lá fora, o celular dele. Lembra que eu falei? Será que o celular você pode entregar para Jesus agora? Para Jesus ver se realmente... Ele fala assim, dá uma olhadinha, dá aqui seu celular para dar uma olhadinha, o que você anda vendo? Né? Pensa,
em vários púlpitos aí afora, se Jesus chegar e falar, dá o seu celular um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha onde você está olhando, deixa eu dar uma olhadinha para quem você está mandando mensagem, deixa eu dar uma olhadinha o que você anda assistindo. E é isso que Jesus aqui está falando. E aí, continuando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? Quem tem ouvidos, ouçam. Mas a quem assemelharei esta geração? É uma pergunta que Jesus está fazendo aqui. E semelhante, agora ele vai explicar, ó. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançam, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Portanto, veio João, não comendo, não bebendo, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Olha que interessante, né? Que aí Jesus aqui ele começa a falar: os meninos na praça eles cantam, mas ninguém dança. Outros tocam lamentações e ninguém chora. Ou seja, ninguém está dando atenção. Você pode tocar uma melhor da música que ninguém está te ouvindo. Você pode falar coisas, né, lamentações que ninguém quer te ouvir. Aí vem o João e prega e fala que não bebe e nem come comida normal, porque ele comia gafanhotos e mel, né? Era isso que ele se alimentava, de gafanhotos e de mel silvestre. E aí Jesus está falando: não come, nem comendo, nem bebendo, e dizem que tem demônio. Então ele está falando: mas que você faça. Você pode cantar, você pode louvar, você pode fazer lamentações, você pode estar junto no grupo, comendo, bebendo, como Jesus fala que ele fazia, para fazer parte social. Você pode falar: não, eu não bebo, não, eu não como. E aí, de toda forma, vão tentar te excluir de algum jeito. Então, João Batista, ele não bebia e nem comia. Ele comia coisas diferentes do que a nossa, diferente do que Jesus comia. E mesmo assim, esse cara tem demônio. Esse cara é um louco, ele não sabe o que fala. Mesmo assim, ele foi preso. E aí Jesus fala: e eu como, eu bebo, me chamam de comilão e de beberrão. E ainda fala que eu sou amigo de publicanos e de pecadores. Mas aí ele fala: mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Mas a sabedoria é justificada para aqueles que em mim creem. É Jesus falando: mas a sabedoria é justificada pelos que andam comigo, pelos que falam do meu amor. Então ele é justificado por nós. Se a gente sai para falar dele, do amor dele, aí as pessoas entendem quem é Jesus. Não é assim? Então nós vamos saindo falando em relação a essa palavra, né? Que eu estou querendo dizer. Então ele está falando assim, ó: a sabedoria é justificada por seus filhos. Então a sabedoria dele, quando a gente somos nós que vamos e falamos de Jesus para outras pessoas. Mas para que realmente seja a sabedoria justificada por seus filhos, a gente tem que mudar nossas condutas, nossos comportamentos, aonde a gente acessa, quais os lugares que a gente tem acessado, quais os lugares que a gente tem prestado ouvido, quais os lugares que a gente tem prestado nossos olhos,
quais os lugares que a gente tem prestado as nossas mãos e aonde que nossos pés estão nos levando. Para que realmente essa palavra seja justificada por seus filhos. Você vê que aqui Jesus ele faz uma declaração linda de João Batista. E aí ele fala para todo mundo quem é João Batista. Ele é um anjo enviado para que ele pudesse preparar o meu caminho. Então, ele está querendo dizer que ninguém venha falar que João Batista é menor do que isso. Porque ele é maior do que os profetas que nessa terra já tiveram. Então, que fique essa palavra essa noite para nós, para que a gente sempre lembre que muitas vezes a gente vai falar, a gente vai querer cantar, vai querer louvar, mas não vão querer dançar a nossa música, não vão querer ouvir a nossa música, não vão querer ouvir a nossa pregação. Assim como muitas vezes João Batista ele pregava no deserto e as pessoas iam até ele, achavam que ele era um louco, um endemoniado, criticava. Quem é você? Quem é você para falar desse jeito? Né? E ele foi preparado desde o ventre da mãe dele para anunciar a vida de Jesus. Mas o que João Batista aqui deixa também, uma lição para nós, que ele foi até o fim. Ele não desistiu. Mesmo já agora no cárcere, perguntando, falando para 2 discípulos dele, vai e pergunta se Jesus realmente é o Cristo ou se devo esperar por outro. E agora certamente os discípulos dele voltam para avisar para ele, mas ele manteve-se até o fim. Ele manteve até o fim, para chegar e ser captado depois, mais à frente. E a gente aprendeu que vai chegar um momento que muitos vão morrer em nome de Jesus, né? A gente já sabe que uma hora vai chegar isso, e como eu falei na semana passada, alguns países, muitos já morrem em nome de Jesus. Muitos já morrem pelo amor, pela palavra, pelo amor de Jesus. Eles não negam, eles vão até o final, eles não negam. Muitos já são mortos países aí afora. E aqui Jesus ele faz essa memória para João Batista. Ele reconhece quem é o João Batista para todo mundo, para que todos saibam que ele foi enviado de Deus e que nós possamos ser o enviado de Deus aonde nós possamos ir, e que não venha colocar dúvida, ainda que as pessoas venham ditar a Bíblia de A a Z para nós, mas que a gente tenha a nossa convicção quem é Jesus na nossa vida, para que nada venha nos atrapalhar, nos confundir. Jesus ele veio com uma grande missão. Ele nem veio para curar, para libertar, para fazer o coxo andar, para ressuscitar. Não, ele veio com uma missão de cruz. Só que no meio do caminho ele tinha que trabalhar. Ele veio pregar a palavra para que as pessoas viessem se arrepender, e ele veio para falar, do céu, falou também muito do inferno, né? Falou muito, e veio falar da ressurreição que seria dele. Mas no meio do caminho ele trabalha o tempo inteiro. Vinham as pessoas, ele não perdia a oportunidade de trabalhar. E aonde que as pessoas recebiam a cura? Aonde que ele passava, ele falava, não, agora eu não posso. Não, ele ia e curava. Quem vinha até ele ia e curava. Ele não desprezou nenhuma pessoa. Todos que foram até ele receberam a sua cura. Não teve um aqui na Bíblia que fala assim, não, Jesus falou que hoje ele está cansado, volta amanhã. Não teve um. E Jesus era aquele que pregava de manhã e tarde, e à noite ele estava orando. Esse é o Jesus que a gente prega. Esse é o Jesus que a gente conhece. Esse é o Jesus que a gente crê, que veio para a morte de cruz. Um tempo atrás eu já falei aqui que não entrava na minha cabeça a morte de cruz de Jesus. Não entrava. Mais que eu lia, mais que falava, mais que meu marido me explicasse, que eu pedia para ele me explicar, não entrava. Por que Jesus morreu e as pessoas ainda continuam sendo tão maldosas como são? E hoje, graças a Deus, eu consigo compreender por que Jesus morreu. Ele morreu até para resgatar esses maldosos de coração, para que eles vierem, para que a gente possa vir ao arrependimento,
né? Todos nós somos pecadores, mas tem aqueles que matam, são cruéis, né? Que ferem, que arrancam do outro. Agora, esses também têm uma oportunidade de Cristo, porque Ele não quer perder nenhum. Ele não quer perder nenhum. Então, eles também têm oportunidade. Então, Jesus veio para salvar o mundo, para que todos nele fossem salvos, todos. Ele não falou um, ele não falou meia dúzia, ele não falou essa igreja, ou aquela, ou A, ou B, ele falou todos. Mas a gente sabe que só vão ser salvos aqueles que creem. Que crê que realmente Ele é Deus e Filho de Deus. Se a gente crê que Ele é só um profeta, vai ser difícil, né? Outras religiões aí falam que Ele é só um mero profeta. Aí vai ser difícil. Que Ele não cura, que Ele não liberta, que Ele não tem esse poder. Mas ainda há chance. Por isso que tem vários discípulos de Jesus aí afora, para ainda falar do amor e ser, através da palavra, transformar a vida das pessoas, né? Que não somos nós, mas é a palavra de Deus que transforma as pessoas. E que os irmãos que estão nos assistindo, os internautas, eu tenho certeza que vocês entenderam que hoje a gente aprendeu sobre o carinho que Jesus teve pelo João Batista. Ele falou quem era João Batista e por que João Batista veio. Então era para que ninguém naquela época, e nem hoje, nos dias de hoje, a gente tenha dúvida quem foi João Batista para Jesus. E aí ele fala que ele é muito mais do que um profeta, que ele é o anjo que Deus enviou para anunciar o caminho de Jesus. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade e vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Senhor amado, eu te agradeço, ó Pai, por mais essa palavra. Te agradeço, sim, ó Deus, porque antes de ouvir e falar a tua palavra, eu já aprendi primeiro com ela. Obrigada, Deus, mais uma vez. Obrigada pelos seus ensinamentos. E que nós possamos fincar esses ensinamentos na tábua dos nossos corações, para que a gente possa realmente aprender e não vir a ficar confundido quem és tu em nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, que nos leve para nossas casas em paz, que nós possamos ter uma ótima noite de sono. Peço a Ti que abençoe cada internauta que está aí do outro lado e que onde quer que eles estejam, que eles possam estar indo para os seus destinos em paz e que eles tenham uma ótima noite e quem vai dormir uma ótima noite de sono. Obrigado, Pai, por tudo, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Agradeço aos internautas e até domingo pela manhã. Nós vamos fazer nosso domingo culto de Natal. Vai ser café da manhã de Natal, às 9h30 no domingo pela manhã. Nós estaremos aqui. Eu convido a todos para receber a palavra de Natal no domingo. Amém? E ficam com Deus.